Agora vamos falar de um assunto muito importante, que é sobre o câncer de próstata. Gente, é a segunda doença que mais mata homens no mundo inteiro. O diagnóstico precoce permite um grande leque de opções de tratamento. E hoje eu recebo aqui o urologista, Dr. Emerson Medeiros, para esclarecer todas as nossas dúvidas sobre saúde dos homens. Bom dia, Dr. Emerson. Seja bem-vindo amanhã da gente, tudo bom? Tudo bem, bom dia, Marília. Bom dia. Vamos embora falar que é um assunto muito importante. Os homens de plantão já fica ligado, porque olha, muitos homens, né, deixa para ir para o médico ou para o urologista, seja o que for, quando está sentindo apenas uma dor ou qualquer outra coisa, não é isso, doutor? Não é assim, gente. A gente tem que fazer pelo menos check-up uma vez no ano. Homens também tem que fazer. Não é verdade, doutor? É verdade. Isso é um motivo que faz com que as mulheres vivam mais, porque elas vão mais frequentemente a médicos. O homem tem esse tabu de não adoecer também, não é só o tabu, aquele medo do toque retal, etc. Mas o homem acha que é um super-homem, que não adoece. E deve procurar a partir dos 40 anos, uma vez por ano, se tiver algum parente com câncer de próstata, ou 45 anos. Mas lembrando que muito antes disso, para qualquer tipo de doença urológica, você deve procurar o urologista. A mulher procura o ginecologista a partir da idade que menstrua. É verdade. Então o homem também, a partir da sua infância e adolescência, tem que procurar o urologista. Me diga uma coisa, como prevenir essa doença do câncer de próstata? O câncer de próstata tem vários fatores que podem ser atribuídos. Aumenta com a idade, aumenta com algumas alimentações, como dieta rica em proteínas. Aumenta também em relação a, digamos assim, um estilo de vida inadequado, com tabagismo, alcoolismo. Então, para poder tentar evitar o câncer, a gente tem que ter uma vida mais regrada. Mas mesmo assim, há pessoas que têm ou desenvolvem uma predisposição genética para poder ter mais facilidade de desenvolver o câncer. Então, trabalhar os fatores de risco. Me diz uma coisa, com quantos anos, né, os homens eles já devem procurar um urologista e ir ao médico fazer seus exames? E que tipo de exames são esses, doutor? O homem deve procurar o urologista aos 40 anos de idade, se teve algum parente com câncer de próstata. E 45 anos de idade, se ele não tem parentes com câncer de próstata. O exame mais importante é o exame do PSA, associado ao exame do toque retal. E muitas vezes a gente utiliza também a ultrassonografia da próstata. Tem muitos homens que devem estar assistindo e dizem assim, eu não estou sentindo nada, para que eu vou fazer exame, para que eu vou para médico, né? É necessário ir para o médico mesmo sem sentir nada, sem sentir dor, sem sentir nenhum incômodo? Essa é a informação mais importante da entrevista de hoje. 90% não vai ter sintoma. Se você for diagnosticado sem sintoma, você tem 90% de chance de cura. Então, efetivamente, você tem que procurar mesmo que não tenha nenhum sintoma. Você vai procurar porque é necessário fazer um rastreamento. Se diagnosticar o câncer da próstata já com algum sintoma, possa ser que na maioria das vezes já seja uma doença incurável. Então, a sua chance é não ter sintoma, diagnosticar precoce e aí você obter cura. E quais são os fatores de riscos? A idade, aumenta com a idade, a raça negra, a obesidade, hábitos alimentares não saudáveis, como a ingestão de muita proteína, carne vermelha e alguns dizem até cálcio. Algumas deficiências vitamínicas também não foram comprovadas, mas há quem diga que a baixa da vitamina D, vitamina E do zinco, selênio, são os fatores principais. E também existe alguma coisa interessante que, mesmo em país oriental, China, Japão, em que a incidência é menor, se aquele cidadão vai morar nos Estados Unidos, que a incidência é alta, ele acaba aumentando a chance de ter câncer de próstata, mostrando que fatores culturais, ambientais também modificam. Tem alguns homens, né, que às vezes sentem dor, né, no saco escrotal. Isso seria o quê, doutora? Aí existem muitas possibilidades, né? Mas dor pode ser varicocele, uma dilatação naquelas veias do testículo, poderia ser cisto no epidídimo, que é um órgãozinho adjacente ao testículo, poderia ser por traumatismo, por exemplo, se pratica ciclismo, né, que fica uma célula rígida. Então tem muitas possibilidades. Daí, quando a gente imagina que tem alguma coisa, procurar o médico para tirar dúvida, não é isso, Marília? É verdade. Agora, as doenças de próstata, elas podem perder, sei lá, ficar impotente sexualmente?
Os homens às vezes ficam meio com medo, né? Ai, meu Deus, será que não vou mais poder fazer nada? Aí tenho um aspecto interessante. Com o aumento da idade, aumenta o risco de você ter disfunção erétil, que seria a impotência, certo? Mas a doença da próstata em si, ela não provoca impotência. A doença benigna da próstata, que é a maioria dos casos, se aumentar muito o tamanho da próstata, pode comprimir os nervos que estão ao redor da próstata. E comprimindo esses nervos pode diminuir a ereção, certo? Agora, para o câncer de próstata especificamente, que é o tema maior de hoje, se você faz aquela cirurgia, que é a cirurgia radical da próstata, você pode aumentar a chance de ter disfunção erétil. Porque a finalidade da cirurgia é curar o paciente. E esses nervos que estão ao redor da próstata e a cirurgia radical, uma cirurgia mais ampla, podem afetar e daí ter realmente a disfunção erétil. Mas tem tratamento. Mesmo a disfunção erétil tem tratamento. E me diz uma coisa, tem gente que já faz, né, vai lá, opera da próstata, enfim, aí já chega e diz, eu acho que agora eu já estou bom, não vou precisar mais fazer exame nenhum, nem me prevenir, acho que não vou ter mais doença nenhuma. E isso procede, não? Não procede, né? Você tem que fazer o acompanhamento, mesmo já tendo operado da próstata. Existem vários locais que você pode fazer. Pode estar no consultório, pode estar na sua unidade de saúde, pode estar, por exemplo, em hospitais como o Nossa Senhora das Neves, que tem uma equipe de urologia. Então, é importante você fazer esse exame anualmente, mesmo que já tenha sido operado da próstata. Porque a maioria das doenças da próstata, que a gente falou, são doenças benignas, certo? E naquela ali pode surgir, mesmo depois de operado, alguma doença maligna. Agora, tem muitos homens que ficam resistindo, né, de ir ao médico. Pelo amor de Deus, homens, vamos se cuidar, porque homens têm que se cuidar também. Só vai, como eu falei, né, em último caso, mas eu acho que tem que se prevenir. É bem verdade, mesmo em países desenvolvidos, 2/3 dos homens só vão ao consultório por causa de 3 mulheres, a mãe, a companheira ou a filha. É verdade. Mesmo em países que culturalmente seriam, digamos assim, mais bem informados. Então aqui no Brasil não é diferente. Mas isso faz a diferença na questão da sobrevida. A mulher vive 7 anos a mais do que o homem. E atribui-se aqui, primeiro, a consultas periódicas em médicos. Segundo, hábitos alimentares mais regulares. Terceiro, menor incidência de vícios, como tabagismo e alcoolismo. E quarto, a prática de exercício constantemente. Então, essa vida mais regrada garante à mulher 7 anos a mais do que o homem. E me diga uma coisa, doutor. Tem alguns homens que, em vez de ejacular, né, normal, eles ejaculam às vezes sangue. E isso é perigoso? O que seria isso? Isso pode estar envolvido, inclusive, com o tema de hoje. A prostatite, eu esqueci de falar anteriormente, que é a infecção na próstata, tem estudos mostrando que há uma incidência maior de câncer em pacientes que tiveram prostatite. Então, essa questão do sangue no esperma, hemospermia, ela pode estar associada a quadro infeccioso como a prostatite. Existem mais de 40 causas. Prostatite é uma delas. Por exemplo, o paciente já pode ter hipertensão arterial. O médico urologista, ele é o médico do homem. Então, quando o paciente chega lá, não vai ver só a questão urológica. Muitos homens estão chegando ao consultório do urologista com mais de 20 anos que nem sequer conversaram com o médico. Então, lá a gente tem que ver a pressão arterial, se tem diabetes, como é que está o estilo de vida, se tem algum vício. Todos esses temas devem ser abordados na consulta com o urologista. É isso aí. Me diga uma coisa, que tipos de doenças, além do câncer de próstata, né, pode causar aos homens? Os homens podem ser acometidos de várias doenças. Doenças na próstata, doenças na região peniana, doenças na bolsa escrotal, certo? E aí, para não confundir, né, mulher também é atendida por urologista. O urologista, ele trata do órgão genital do homem e da via urinária da mulher e do homem. Certo? O ginecologista vê o trato genital da mulher e o trato reprodutivo, digamos assim. Então, mas as mulheres, uma parte das mulheres vão ser atendidas por urologista. Daí, né, que as espectadoras que estão assistindo não se surpreendam se encontrarem colegas em consultórios urológicos. É verdade, gente. Eu tive uma vez cálculo renal dentro do navio. E o urologista foi quem disse que eu estava com cálculo. Tu acredita numa coisa dessa? Meu Deus, eu fiquei assim, oxe, mas o urologista é a área também do urologista, não é isso? Exatamente. Que trata as mulheres que têm esse tipo de coisa. Exatamente. Por exemplo, se a mulher tiver câncer de rim, câncer de bexiga, cálculo renal, infecção urinária,
vai ser tratada. E essas mesmas doenças tem no homem e na mulher. Verdade. Agora, a infecção urinária, o homem sente a mesma dor da mulher? Sim. Você falou da infecção agora? Exatamente. O homem vai sentir dor como a mulher sente. Porém, dizem, né, de forma popular, que a mulher aguenta muito mais a dor. E muito mais dor, gente. Só que sendo menos infrequente, quando o homem tem algum sintoma, ele acaba indo digamos, mais urgentemente ao médico. Mas isso a gente tem que evitar. Você deve ir ao médico, assim como você leva um carro para revisão, mesmo ele não apresentando nenhum problema. Você tem que ir diagnosticar uma possível doença ou uma predisposição à doença, mesmo antes que aqueles sintomas apareçam. É verdade. Agora, me diga uma coisa, doutor. Os homens, né, que estão aí nos assistindo, né, deixa uma dica importante, porque, assim, muitos homens, eles são meio leigos, né, nesse assunto de próstata, né? Mas deixa uma dica importante para que eles possam se prevenir, né, para que eles não deixem para a última hora. Se vê qualquer coisinha, existe, assim, alguma coisa que eles possam sentir, como as mulheres, né, passam a mão no seio, sente o nódulo. Os homens também se pegarem alguma coisa lá... Aí seria um pouco mais difícil, né? Porque o autoexame da próstata, né? Você fazer, não é igual da mulher. Fazer um toque retal em si próprio. Não dá certo, né? É uma coisa até bem complicada. E daí se reveste ainda mais a importância de se procurar um médico capacitado, um urologista titulado pela Sociedade de Urologia, para poder você procurar mesmo sem sintomas. A maior mensagem de hoje é dizer que a prevenção, ou seja, você ir para o urologista, mesmo sem sintomas, assintomático, vai salvar vidas. 90% dos casos são curáveis quando o diagnóstico é feito de forma precoce e você pode ter o tratamento curativo, certo? Se o diagnóstico for tardio, seu tratamento vai ser paliativo, não vai trazer a cura. Então, a informação mais importante é que 90% dos homens que forem diagnosticados precocemente, eles vão estar curados. Uma pessoa com a vida sexual ativa, bem rapidinho para terminar, tá, diretor? Uma vida sexual ativa, né? Esse tem menos risco de ter câncer de próstata ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? E eu queria saber sobre o azulzinho, esse negócio de tomar aquele azulzinho, se ele é perigoso, se não é. Tem muita gente que inventa de tomar, até gente nova, né? É bem verdade. Essas perguntas são muito importantes porque a princípio a gente acha que não teria uma fundamentação, mas me perguntaram uma vez numa palestra essa questão da atividade sexual, de ter ou não ter. Eu diria o seguinte, já pensou o padre, né? Que não tem atividade, que não tem maior incidência. Os fatores a gente tem que relembrar que a idade aumenta com a idade, a questão da raça negra que é maior, a obesidade, certos hábitos de vida, isso sim é muito importante. Mas cada caso é um caso individualizado. Eu não posso pegar isso de forma geral, a gente fala à população. Mas tem pessoas que, por exemplo, de forma particular está tendo algum sintoma ou tem uma predisposição na família, que é muito importante. Se você tem um parente ou mais que tenha tido câncer de próstata, você passa a ter 25% a 50% de chance a mais. E a questão do azulzinho, né, que é muito falado pela disfunção erétil, pela impotência, é sim utilizado, tem suas indicações. Isso se usa medicação. Você tem diabetes, usa uma medicação para diabetes. Você tem hipertensão, aumenta a pressão arterial, você vai usar o medicamento para hipertensão. Se você tem disfunção, que é impotência, você vai usar também o medicamento para disfunção. Isso faz parte do envelhecimento. E o tratamento existe por causa da evolução científica, da medicina, de uma forma geral, do mundo todo evoluiu, não é verdade, Marília? É verdade. Muito obrigada, viu, doutor, pela sua participação aqui no nosso programa, viu? Foi muito esclarecedor. Espero que os homens tenham entendido o recado e vão ao médico, tá bom? Obrigada, tá bom?